até então, já abordar isso daí, a questão das transformações no mercado, né? O desenvolvimento cada vez maior de videogame, porque o videogame dos anos 90, no começo dos anos 90 é diferente do videogame de hoje. Muito. Né? Jogos online, internet, os jogos de tabuleiro que desenvolveu muito, né? E o Magic também. E até fazer um comentário sobre essa questão, eu lembro que nos encontros internacionais você tinha, no stand da Devir, tinha muitos livros importados e com o tempo diminuiu, assim, né? Vocês não ofereciam tanto, ou não traziam mais tanto. Assim, isso é interessante, porque a gente vive numa época em que, digamos, toda a informação está disponível, né? Muito mais informação do que a pessoa é capaz de consumir em 5 ou 6 encarnações, né? Ou mais. Então, mas apesar disso, toda essa informação está disponível, a maior parte das pessoas está muito mais desinformada do que naquela época, né? Por que as pessoas consumiam RPG importado? Porque elas estavam interessadas em coisas diferentes. Né? Eu quero um de horror, eu quero um disso. Elas queriam saber o que estava acontecendo no mundo e tinha lá um monte de editora publicando um monte de coisa. Né? E o que aconteceu com o passar do tempo e com a chegada, quer dizer, pode ser coincidência, mas com a chegada da internet, foi que as pessoas passaram a focar só naquelas coisas que elas já conheciam. Elas conheciam talvez mais profundamente aquelas coisas que elas conheciam, mas digamos, elas foram estreitando o leque de coisas que elas observavam. E com isso, elas passaram a jogar muito mais os jogos que estavam publicados no Brasil do que os que não estavam. Então a gente, obviamente, teve que parar de importar, né, coisas diferentes que nos davam muito prazer, mas economicamente não era viável. Ninguém mais queria comprar, né? Então, isso é um paradoxo, né? Eu acho interessante como disponibilizar informação fez com que as pessoas não se informassem. Os videogames. Então, na verdade, o RPG é o grande vencedor, né? A maioria dos grandes videogames são RPGs. Né? Então, o formato continua vivo, né? Só que numa escala muitíssimo maior. Sei lá, Warcraft, essas coisas, Ragnarok, são RPGs online. Né? Centenas de pessoas jogando todos ao mesmo tempo. Apesar disso, muita gente gosta de jogar com um grupo em casa. É uma coisa mais pessoal, mais íntima. Né? Mas o videogame não atrapalhou o RPG. Pelo contrário, né? Levou o gênero a um tamanho que ele nunca imaginava chegar. Né? É claro que os de mesa são muito menos jogados hoje, por causa que tem disponível online, você senta no seu computador e conecta com um monte de gente e sai jogando, você não precisa preparar nada. Né? E outro paradoxo, né? A gente criou um monte de ferramentas eletrônicas para poupar tempo. Né? E a gente tem menos tempo do que antigamente. Então as pessoas têm menos tempo para preparar uma aventura, para receber os amigos, né? Sei lá. Então, como você vê, né? Só é uma atividade que a Devir também, os jogos de tabuleiro, esse crescimento dos últimos tempos, junto com o videogame cada vez mais, com melhores gráficos, mercado com jogos variados, você vê, os jogos de tabuleiro, eles acabam... Os jogos de tabuleiro mudaram muito, né, principalmente na Europa. Acho que no fim dos anos 90, quando foi publicado o Settlers of Catan, que é um jogo fácil de aprender as regras, difícil de ser um bom jogador. Né? Você precisa jogar bastante e ver o mecanismo. Um jogo muitíssimo interessante. Por que eu estou dizendo isso? Porque você tinha dois tipos de jogos. Ou jogos tipo banco imobiliário, onde você joga um dado e anda pelo tabuleiro e faz alguma coisa, dependendo da casa que você caiu. Né? Ou jogos de simulação muito complicados, né? Que demoravam, sei lá, 6 ou 6 horas para serem jogados. E
a maioria das pessoas não tem esse tempo, não estava disposta a gastar esse tempo para simular uma batalha qualquer da Segunda Guerra Mundial, seja lá de onde foi, né? Então, os jogos estavam limitados por... E o que aconteceu depois do Catan é que as pessoas começaram a criar jogos mais simples, né? Mas ainda... E que dependia muito menos da sorte, muito mais da estratégia, da inteligência de quem estava jogando. Carcassonne é assim, então, aí tem uma lista imensa de jogos. Claro, né? Num país que faz muito frio, como a Alemanha, por exemplo, acho que é o maior mercado de jogo do mundo, as pessoas no inverno preferem ficar em casa, e aí não tem nada para fazer, jogam, né? E na medida que você tem jogos interessantes, você joga em 1 hora ou menos, né? Aprende as regras, e você precisa jogar uma centena de vezes para você dizer que sabe jogar aquilo, ou se domina a estratégia daquilo, os jogos se espalharam fogo, né? Então, e agora eles estão saindo da Europa e invadindo o resto do mundo. Alguns jogos como Catan, Carcassonne são importantes no mundo inteiro. A gente divide o mundo em 2 pedaços. Jogos para jogadores, são Guerra do Anel, né? São jogos de simulação, 5 horas, 1 hora para montar o tabuleiro, 5 para jogar aquilo. E jogos familiares. São jogos possíveis. Você pode jogar com sua família, com seus amigos. Eles não precisam saber o que acontece na trilogia do Senhor dos Anéis para poder jogar. Né? E isso está se espalhando muito rapidamente. E tem mercado para os dois, né? Tem mercado para os dois, claro. Tem mercado para os dois. Por quê? Porque hoje e não 20 anos atrás. Claro, existem hoje jogos que usam e abusam da estratégia, né? Exigem que as pessoas pensem para jogar, mas também, né, não existem alguns costumes de 20 anos atrás, né, pretexto para a gente se reunir, também não existem mais. As pessoas não vão mais para jogar RPG na casa. Tem lá online, né? As pessoas não saem juntos para ir assistir um show, a não ser que seja um grande concerto. Né? O teatro está diminuindo. O cinema, né? Então, o se juntar ficou uma coisa. E o tabuleiro é um bom pretexto para isso. E hoje a gente tem uma oferta de jogos que você pode jogar com os amigos, com a família, vastíssima. Né? Para todos os gêneros, todos os tipos de pessoas. Desde humor, né? 5, por exemplo, é um jogo maravilhoso. Você joga em 40 segundos uma rodada, né? 12 minutos uma partida. Eu tenho uma história do típico legal. Né? No dia que o Brasil perdeu para a Alemanha, em 7-1, a gente estava aqui, a minha família inteira estava aqui. E já começou, né? Aí foi 1-0, 2-0, aí pelos 3-0 já a pessoa já estava debandando, né? Minha sobrinha falou, vamos jogar buraco, né? Eu falei, puta, não sei se eu tenho baralho, né? E o Silvana saiu procurando baralho por aí, eu tinha que juntar 2. Enquanto procurava o baralho, eu falei, vamos ver esse aqui, né? Eu tinha um protótipo do time. E aí o pessoal esqueceu o buraco, né? Ficou jogando aqui. Até que minha mãe depois me pediu, me arruma um jogo daquele de dar risada. Então, essa capacidade que os jogos têm hoje de digamos, atingir as pessoas que não estão preocupadas com o jogo. Então ali você pode oferecer uma atividade, uma diversão, que está fazendo ele crescer bastante. Sobre falar um momento que foi muito complicado, né? Os crimes que relacionaram ao RPG em Teresópolis, em Ouro Preto, em determinado momento começou a pipocar muito, aparecer muito. Isso atrapalhou a Devir, não atrapalhou? A Devir não atrapalhou a RPG, né? Porque o que começou uma onda de falação, né? Tentando incriminar o RPG por uma série de coisas. E aí, as pessoas que não sabiam direito, ou não estavam acompanhando os casos de perto, né, começaram a achar que o RPG de fato estava fazendo aquilo. E aí, escolas começam a não querer usar, né, pais começam a dizer para o filho, não, você não vai jogar isso porque isso é coisa do demônio, isso
faz as pessoas matarem umas às outras. Então isso atrapalhou o RPG, no sentido que foi feita muita propaganda negativa. Né? O interessante que eu acho disso é que as mesmas pessoas que fizeram propaganda negativa, no momento em que os casos foram esclarecidos e se descobriu que o RPG não tinha nada a ver com aquilo, ninguém foi divulgar. Né? Todo mundo divulga a tragédia. Né? Ninguém divulga o que aconteceu 2 anos depois. A resolução, né? O escândalo todo mundo quer. Então, em nenhum dos casos, de fato, se comprovou que o RPG tinha qualquer coisa a ver. Né? No caso do Ouro Preto, os caras foram inocentados. Os moradores da República, que eram jogadores de RPG, que foram acusados do caso, foram inocentados. No caso de Teresópolis, não tinha nada a ver com aquilo. E aí, mas ninguém falou nada, né? Ninguém foi lá se... desculpa aí falando que não era nada disso. Chegaram até obrigar os jogos de RPG até a faixa etária, né? Faixa etária, exato. Isso foi lá uma iniciativa de um procurador de Belo Horizonte. Né? Você tem que classificar os jogos. Ok? A gente faz. Mas veja, não existe nenhuma lei que obrigue isso. Existe uma portaria do ministro da Justiça dizendo que a gente deve classificar os jogos. Nunca foi escrito uma lei sobre o assunto. Mas isso acaba, de certa forma, até liberando vocês que, olha, o Ministério falou, então... Veja, é bom e é ruim. Né? Quer dizer, tem lá alguém que leu e botou uma idade lá e eu não tenho mais nada com isso. Né? Do outro lado, fica igual cinema, né? Se a loja vender para alguém que está abaixo daquela idade e a fiscalização estiver lá, é como se você fosse classificar literatura, né? Esse aqui é para maior de 14 anos. Então, se eu tenho 3,5, eu não posso ler. É como data de validade. Quando é que a cabeça da pessoa muda de fato para ela compreender ou não uma coisa? Né? Então, classificar literatura significa impedir que certas pessoas leiam certas coisas com certa idade, sei lá, se é bom ou ruim. Mas eu lembro perfeitamente quando eu tinha uns 17, eu comecei a ler antes, mas quando eu tinha 17, estava lendo Garcia Marques, né? Eu comecei a ler com uns 14, um livro que foi publicado, uma editora chamada Atenova, ela publicava uns livros em formato que chamava jornalismo, e eles publicaram um conto do Garcia Marques chamado A Mulher que Chegava às 6, um jornalismo qualquer. Era legal porque era um monte de literatura por R$2, era o preço de um jornal. Mas o que você faz quando você quer ler, né? Eu não se publicava muito Garcia Marques no Brasil, infelizmente, na época. Eu passei a comprar coisas importadas. Eu lembro minha mãe olhando um livro do Garcia Marques, que chamava O Enterro do Diabo, né? Em espanhol é La Hojarasca, e tinha um casal de esqueletos na capa, assim, minha mãe olhando aquilo. Eu cheguei em casa e ela estava limpando a casa, ela pegou meu livro e ela estava olhando aquilo muito preocupada com o que meu filho está fazendo. Né? Então, é muito difícil avaliar o que uma pessoa pode ou deve ou não ler. Né? E muito difícil uma pessoa de fora fazer essa avaliação. Você não conhece a pessoa que está. E por que razão ela está lendo. Às vezes acho que ela não devia ler mesmo. Mas não sei quem é que deve fazer essa avaliação, não sei a própria pessoa. Então, isso de um lado. Do outro, eu lembro que, do lado contrário, né? Por que deveria fazer uma avaliação? Uma vez eu levei minha mãe para assistir todos os episódios de Flash Gordon da história. Eles fizeram uma grande sessão de Flash Gordon no MASP e eu levei minha mãe. Né? Puta, eu não aguentava mais. Porque eles passaram direto, né? Sem corte. Então, passaram, sei lá, 60 ou 70 episódios de Flash Gordon. Todas as introduções, todos os finais, né? Então, tinha 1 minuto de introdução, o episódio, o final, depois repetia o final, só tinha a introdução, o final do anterior, e a história assim. Não aguentava mais aquela introdução. Mas, e quando nós saímos coisa, né? Minha mãe estava feliz porque ela assistia aquilo quando era criança. Né?
Mas ela disse uma coisa interessante, ainda bem que eu vim aqui. Daí eu falei, por quê? Né? Eu, quando era criança, tive um monte de pesadelo, e aí eu descobri que era uma cena que passava muito no Flash Gordon, uma cena com uns planetas. E ela disse que a mãe dela assistia Flash Gordon e levava ela ao cinema, porque no tempo dela não tinha censura. Tá. Então a mãe dela, ela era bebê de colo, a mãe levou ao cinema e ela deve ter visto aquela cena e ficou gravada na memória dele. E depois ela teve alguns pesadelos com aquilo. Então esse é o lado, outro lado. Tem certas coisas que de fato não devia haver. Quem é que é capaz de avaliar isso? Eu não sei. Isso é uma outra discussão. É uma outra discussão, né? Mas eu não estou infeliz que tenha avaliação de RPG. Eu só não sei quem é que deve fazer. E como. Se a pessoa devia conhecer RPG, e vai saber qual é o tema que está sendo tratado, né? Para depois decidir uma idade. Né? Quem é que deve ler Senhor dos Anéis? Menor de 14 ou menor de 14? E até uma coisa interessante, que como a criação é do grupo, Exato. Você pode pegar aquele livro e transformar num conto de fadas ou numa história pesadíssima, né? Porque qualquer história, né? O narrador e os jogadores, eles vão imprimir o interesse deles. Exato. E isso, quer dizer, eu posso jogar baseado num RPG, algo que não tem nada que está dentro do livro. Então eu posso colocar cenas pesadíssimas em uma ambientação leve. Eu passei minha vida profissional jogando RPG com iniciantes, né? A gente vai eu ia um monte de encontro nacional e caía um monte, principalmente em Curitiba, né? Tem uns que ninguém sabe jogar, você quer jogar coisas para ensinar. Eu joguei um monte de vezes. E minha aventura era Chapeuzinho Vermelho. A mãe de vocês mandou vocês levarem o lanche para a vovó e disse para não ir pela floresta. Por onde vocês vão? Pela floresta, uma pergunta. Mas e aquela floresta, eles encontravam tudo que minha imaginação pudesse criar, né? Eles encontravam o coelho do Alice no País das Maravilhas, o jacaré do Peter Pan, os Muffs, a ponte do Monty Python, a casa do João e Maria. Eu ia povoando aquela floresta que eu conseguisse improvisar. Então, eu podia ir para o Conto de Fadas, eu ia poder ir qualquer lugar, e ainda Chapeuzinho Vermelho. Eu encontrava o dragão de São Jorge, que era apaixonado pelo lanche que eu estava levando, tinha uma tendência a aparecer onde eles estavam, porque tinha um faro bom. Então, o que você põe na aventura não depende da premissa, depende de quem está criando. E eu ia onde os jogadores iam. Né? Ser um bom RPG é assim, né? Os jogadores é que levam para algum lugar, você só vai. Então, apagando as arestas, né? No livro de RPG, a gente não classifica literatura, que é uma coisa que está pronta, mas classifica RPG, que é uma coisa que não depende, como você disse, do livro, mas depende de quem vai criar. A vida é assim. Vou perguntar sobre, você falou até quando a Devir começou a vender para o Rio de Janeiro, mas você pudesse falar um pouco sobre a Devir em outros países, Devir Espanha, Devir Portugal, Chile também, né? Chile, México. Como isso se deu primeiro e como isso afeta até as decisões brasileiras? Ok. Isso foi casual, né? Como boa parte da vida da gente, né? A gente estava no lugar certo na hora certa. Né? Então, como a gente estava no mercado de RPG, a gente descobriu o Magic do início. Né? E a gente foi lá e fui conversar com a Wizards, que era uma empresa pequena e ficou muito grande de repente, né? E teve que se organizar às pressas. Então, e aí a gente conseguiu distribuir Magic no Brasil. Foi uma coisa, conseguiu porque o camarada que cuidava disso lá era um cara extremamente inteligente, chamava John Jordan, chama, né? Que era um americano que tinha sido criado na Itália. E ele veio para o Brasil e a gente criou um plano para ter Magic no Brasil. E nosso contrato era para a língua portuguesa, não para o Brasil. Hoje em dia não é mais assim, tá? O Wizards mudou muito depois que foi vendida para a Hasbro, bastante mesmo. Né? Mas, então, como a gente tinha direito para a língua portuguesa, a filial europeia da Wizards exigiu que a gente abrisse uma empresa em Portugal. Então, e a gente foi procurar o Sérgio Freitas, velho, né, conhecido, que tinha que fazer os Battletech. Bom,
precisamos abrir uma empresa aqui, e abrimos uma empresa em Portugal. Depois de 1 ano ou 2, como a gente estava fazendo um bom trabalho em Portugal, a Wizards nos ofereceu a Espanha. Aí, vamos distribuir na Espanha também. Aí procuramos lá o pessoal, né? Os Zé de Freitas conhecidos na Espanha. E a gente foi. Agora a gente está na Península Ibérica, certo? Português e espanhol. A América Latina é uma Península Ibérica, certo? Metade fala português, metade fala espanhol. Então, um primeiro momento que isso ficou claro foi, não foi nem com o México, foi com o Hero. D&D? Não, Mage Night. É o Skids. Foi o primeiro que percebeu isso. A gente distribui para Portugal e Espanha, por que não na América Latina? Então, a distribuição toda a América Latina de Mage Night era nossa na época que ele apareceu. Então, a gente foi e fez uma proposta para Wizards, que a gente já distribui português e espanhol nesses países, por que não em toda a América? E aí a gente abriu uma empresa nos Estados Unidos, num lugar muito estranho para quem quer distribuir para a América Latina, que é Seattle, porque é perto da Wizards, porque é uma companhia, um monte de empresa importante do setor. E aí, bom, a gente estava nos Estados Unidos feliz, distribuindo para a América toda, tinha um cliente importante no Chile que um dia resolveu sair do negócio. E o Chile era importante demais, então a gente foi abrir ficar no Chile. E depois, o México é um lugar tão informal quanto o Brasil. Então algumas lojas não conseguiam comprar México por causa da informalidade, as outras tinham muito contrabando. Então chegou à conclusão que tinha que ter uma coisa local no México, então a gente está lá no México hoje. E mais recentemente, né, a gente meio que foi empurrado para a Itália outra vez pela Wizards. Então a gente tem uma filial na Itália. Então hoje a gente está em, sei lá, 7, 8 países. E vocês, existe alguma influência de um país para o outro? Existe muita troca de conversa. Né? Cada um foi criado no seu momento, né, no seu mercado. Então, as empresas não são iguais. A gente não é uma multinacional nesse sentido que, se você for olhar, não é uma crítica, mas se você for olhar, a Hasbro é uma empresa extremamente bem organizada, todo mundo trabalha igual em todos os lugares. Eu acho que funciona muito bem a empresa. A gente, como é cigano, né, como diz o Joaquim, lá da Espanha, somos uma empresa, uma multinacional de cigano, né, uma multinacional de bolsa. Então, a gente foi criado e teve de se virar cada um no seu mercado. Não tinha daqui nem recurso nem organização suficiente para impor qualquer coisa em Portugal, na Espanha. Sobrevive aí, né? E cada um sobreviveu do jeito que era capaz. Então as empresas são completamente diferentes, elas são completamente independentes, tomam decisões por si, né? Mas a gente conversa, né? Por exemplo, a Espanha começou a trabalhar com jogos de tabuleiro 15 anos atrás. Porque estavam lá na Europa, sabiam o que estava acontecendo. E fora isso, os caras estavam lá, grandes jogadores de tabuleiro. Tá? Então, vamos fazer isso aqui. E estavam lá fazendo, e a gente aqui não. E de vez em quando a gente importava um ou outro, em espanhol, inclusive, mas não era uma coisa que se estivesse prestando tanta atenção assim. E hoje eles são, digamos, um player importante no mercado europeu de tabuleiro. E agora isso nos favorece, porque estou lá colocado, tem um monte de gente que já conhece a gente, eles já estão fazendo jogos importantes em espanhol, e a gente passa a fazer em português, para o Brasil, para Portugal, sabe? Espero que um dia para Angola também. Mas, então, e algumas coisas, o fato de a gente trabalhar com um monte de empresa de quadrinhos para o Brasil, ajuda no momento que eu quero publicar em Portugal. Ou o fato de Portugal publicar um monte de mangá pode um dia ajudar a gente a publicar um mangá aqui. Então, a gente ainda é independente, a gente ainda, cada um toma a sua decisão, mas a gente conversa bastante, a gente faz reuniões semestrais, todo mundo junta num lugar e vamos discutir o que está acontecendo em cada lugar. Vamos conversar, o que aconteceu, está funcionando bem isso, o que não está funcionando. E mais recentemente a gente resolveu pela primeira vez
unificar a comunicação. Todo mundo vai usar o mesmo logo. Por favor, todo mundo usa o mesmo logo da Devira. Cada um tinha um site. Então agora vamos tentar dar uma cara para essa empresa que pareça séria. Porque queira ou não queira, veja, eu publiquei outro dia no nosso blog lá, tem um verso, um estrofe de uma música do Vicente Barreto que eu acho maravilhosa. Né? Diz assim, a gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho. Eu vi. E a gente é torto igual Garrincha, Aleijadinho. E eu tenho orgulho disso. A gente começou do nada, né? E nunca recebeu nenhum investimento de fora. A gente conseguiu criar uma empresa que, como você disse, foi importante na vida de um monte de gente. Né? Então, mas, à medida que a gente foi crescendo, a gente foi começando a ter relação com empresas que acham isso importante. Que acham importante no setor. Então, a gente precisa dar essa impressão de que não é tudo. Então, hoje tem um site, devir.com, onde se tem bandeira para todos os outros países, né? Você pode entrar por ali e achar todos os países. E ali é o início de uma tentativa de unificação da cara da empresa. Como é que a gente se apresenta para o mundo. Não como a gente é, mas como é que a gente se apresenta. E isso está começando a se espalhar. Né? É difícil, porque todo mundo tem vício. Né? Uma empresa que tem aqui há 28 anos, que nunca deu, sempre fez as capas dos livros, sem falar com ninguém, de repente, bom, agora tem um logo oficial que a gente usa em todos os lugares. Então, esse é um choque cultural bastante grande.